paz do Senhor Jesus, estamos felizes neste domingo, mais um domingo aqui para adorarmos ao Senhor e aprender a sua palavra. Hoje a nossa professora Manuela estará ministrando o 5º artigo da breve exposição da Trindade na unidade. Um bom estudo. Bom dia, irmãos, bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola de Desenvolvimento da Vida. Meu nome é Manuela e eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito do 5º artigo, que compõe os 28 artigos da breve exposição que a gente tem se proposto aí a estudar durante esse tempo. Então, vamos aqui, eu vou tentar de maneira mais didática, de mais fácil entendimento possível, passar um pouquinho para vocês do que eu pude estar estudando durante algumas semanas a respeito da Trindade. E eu já de antemão, todos assim, eu peguei alguns livros de bibliografia para estudar e selecionei 2 livros e os 2 livros são unânimes a respeito da complexidade do assunto. Então, assim, os autores falam, toda vez que se propõem a escrever, a falar sobre Trindade, que é um assunto bem complexo de ser entendido, é um assunto um pouco complicado, porque foge um pouquinho da lógica, mas da razão, mas a gente vai aqui tentar explicar e conversar um pouquinho sobre esse assunto. A Trindade, primeiramente, a gente vai falar sobre Trindade e tentar definir etimologicamente o que significa o termo em si. O termo, o vocábulo Trindade, ele não aparece na Bíblia, não aparece nas Escrituras, esse termo assim, Trindade. Aparece em textos, claro, que são base para a construção da doutrina, que falam sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, mas não usam o vocábulo Trindade em si. Então, a Trindade, a palavra Trindade, é uma palavra que veio de origem latina, e ela evoluiu nos dias de hoje, esse vocábulo evoluiu para conceituar o que hoje em dia a gente conhece, por essa doutrina que trata das pessoas divinas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Trindade significa exatamente isso, 3 pessoas na unidade da essência divina. E eu achei bem interessante esse trecho aqui de um dos autores citação de um dos autores que eu estudei, o Dr. Campbell Morgan, que diz assim: na divindade única coexistem 3 pessoas consubstanciais, coiguais e coeternas. Esse mistério não se pode explicar nem definir, porque está além do alcance do finito. Nem um livro inspirado fez qualquer tentativa de o explicar. Então, aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, a Bíblia em si não trata do vocábulo em si, da Trindade. E esse trecho diz aqui que é a junção, a coexistência de 3 pessoas, que são coiguais e coeternas. Esse prefixozinho aí, co, significa concomitância, simultaneidade. Então, significa que as 3 pessoas da Trindade aí coexistem num ciclo de amor mútuo, de conselho e de amizade, entre elas, são seres relacionais e que estão aí representadas na Bíblia, justamente para passar essa ideia de relação entre o Pai, relação entre o Filho e relação entre o Espírito Santo. No próximo slide a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da lógica, porque o que a lógica matemática diz? Que a gente
somar 1 mais 1 mais 1, vai dar 3. Não é isso que a razão, a lógica, a matemática diz? Mas na Trindade a gente tem um pouquinho diferente. 1 mais 1 mais 1, Pai, Filho e Espírito Santo, vai resultar em um só. É por isso que a Trindade é um pouquinho difícil de entender, porque foge dessa razão que a gente tem da lógica matemática, né? Porque a gente pensa assim, como pode ser 3 pessoas resultar em um só? E é por isso que a gente diz, né, que a Trindade é um dos mistérios, dentre os muitos mistérios que existem na Bíblia, na Palavra de Deus, né? E como se trata de um mistério, trata-se de algo que a gente precisa da revelação do Espírito Santo para entender. Por isso que entender, né, compreender a Trindade depende muito de um ato de fé para que a gente possa compreender, né, a respeito desse assunto, né? O que é a revelação? A revelação é algo manifestado por Deus e através dessa revelação, né, que a gente pode compreender, que é da parte de Deus, que a gente pode compreender diversos assuntos na Bíblia. E Deus, ele só se revela até certo ponto a nós, né, cristãos, a nós seres humanos, finitos em nossa mente, limitados. Muitas vezes nem tudo que a gente estuda, nem tudo que a gente vê nas Escrituras, a gente vai compreender de imediato, porque a gente precisa de uma busca, precisa que Deus, em sua infinita misericórdia, se revele a nós. E essa revelação vem através de Jesus Cristo, né? Ele que é a revelação de Deus, ele que veio, que viveu aqui na Terra durante alguns anos, né? Ele revelou através da sua humanidade, através dos seus atos, das suas obras, sobre o amor de Deus. Então, que a gente possa também buscar, né, no Senhor, que Ele nos ensine e nos mostre, nos revele algumas coisas. Aqui, né, um dos livros que eu peguei para estudar foi o livro do pastor Vanderly, o Nossa Doutrina, e ele diz exatamente isso, né? A Trindade é uma doutrina bíblica que tem de ser crida, mesmo que não possamos compreendê-la perfeitamente. Então, o que a gente falou anteriormente, a gente precisa acreditar nessa doutrina para além da razão, né? Para além dos nossos limites humanos. É uma doutrina que é um mistério ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, né, claro, a gente não pode se conformar com isso, né? Dizer que o assunto é um assunto complexo, é um assunto difícil de ser compreendido, não nos exime da nossa responsabilidade de buscar na palavra, de ler textos, né, que falem a respeito disso, que nos ajude a esclarecer esses assuntos na nossa cabeça. Então a gente vai pegar aqui 2 textos bíblicos que servem de base para a construção dessa doutrina, né? Porque toda doutrina, ela não surge do nada, ela não aparece por acaso, ela não foi construída sem base em algum conhecimento, em alguma verdade bíblica, né? Se é uma doutrina bíblica, ela tem que ter base bíblica. Então, eu peguei aqui 2 textos. Claro que existem diversos textos, outros textos assim na Bíblia que falam a respeito da Trindade, mas aqui eu peguei esses 2 textos. Aqui vai falar sobre, usa, né, o substantivo Pai, Filho e Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse texto está aqui em Mateus 28, versículo 19. E o outro texto está em João 14, versículo 16. Esse aqui já vai usar os pronomes, são as próprias pessoas da Trindade falando, né, do outro, né, falando de si mesmo e dos outros usando os pronomes. E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu coloquei aí Jesus entre parênteses porque é Jesus falando,
né, eu quis ilustrar isso. Jesus falando que vai rogar ao Pai e Ele vai dar, né, para a humanidade o Consolador, que vai estar conosco para sempre. No próximo slide que a gente vai ver aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a Trindade e a formação, né, da Trindade em si. Muitas vezes a gente vê de maneira equivocada pessoas que explicam ou que entendem a Trindade como sendo a junção de pedaços. Ou seja, se a gente vê aí na gravura, a gente vai ver que é um triângulo recortado, né, repartido em 3 partes, e se a gente juntar essas 3 partes, vai se tornar um todo. Então, muitas pessoas equivocadamente entendem a doutrina, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como sendo recortes de um todo, né, como sendo partes do todo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí eles se unem e formam a Trindade. Mas é isso que a gente pode acreditar? É isso que diz a doutrina? A gente pode entender que o Pai, o Filho, né, e o Espírito Santo são incompletos? Eles são pessoas que são recortes de um todo? Não, essa é uma maneira equivocada de entender a Trindade. A gente nunca poderia dizer que Deus, que o Jesus Cristo ou que o Espírito Santo não são completos na sua divindade, na sua eternidade, e enfim, a gente tem que entender a Trindade de uma maneira diferente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são completos, eles são íntegros, né, no sentido de inteiros. Eles não têm pedaços faltando em si para que, juntando com outros, eles se completem. Eles são completos na sua magnitude, na sua eternidade, na sua divindade. Então, eles, na sua completude, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se unem de maneira integral, e eles se unem e formam isso que a gente entende hoje como a Trindade, esse ciclo, né, de amor, de conselho, sem concorrência, sem competitividade. Muitas vezes a gente pensa, né, quando a gente fala de pai, de filho, né, que pai é uma palavra que convencionalmente já traz essa ideia de superioridade. O pai, ele é maior, o filho já traz aquela ideia, né, o vocábulo já traz aquela ideia de sujeição a alguém, né, mas na Trindade isso não acontece, né? Todas as três pessoas da Trindade, elas são igualmente eternas, igualmente divinas, não tem nada que lhes falte, né? E assim elas formam esse que a gente conhece como Trindade. Mas aí a gente vai se perguntar, tá bom, mas se os três são iguais, nesses atributos que a gente acabou de falar, qual é a diferença? O que existe de diferente entre as pessoas da Trindade? Será que realmente é assim que acontece, né? E é exatamente isso que a gente também já falou de relação, né? A diferença entre as pessoas da Trindade vai se dar nas relações de uma para com as outras no plano eterno, né? Quais são as relações que ela tem? E a gente pode falar um pouquinho disso quando a gente entende que o Pai, né, ele gera o Filho, né, ele gerou a Jesus Cristo, que é seu único Filho, mas gerar, né, a palavra gerar, se a gente for pegar a ideia que é trazida por essa palavra, na língua portuguesa, gerar é o sentido de dar existência a algo. Mas aí a gente vai pensar, peraí, gerou, deu existência, então Jesus não é igualmente eterno, porque ele foi gerado, ele ganhou a existência depois, mas no plano eternal, né,
a gente tem que entender esse vocábulo gerar, quando fala que o filho foi gerado pelo pai, no sentido de manifestar uma filiação que sempre existiu. Quando fala que o pai gerou o filho, na verdade só externou algo que já era. Então Jesus Cristo, a gente nunca diz assim sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, que eles existem. Eles não existem, eles são. Jesus é. Então, essa é a diferença, né, de relações. Né? Jesus Cristo foi gerado do Pai e o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho ao mesmo tempo. Então, essa é a relação que a gente tem entre as pessoas da Trindade. Aqui nesse texto de João 15, 26, fala exatamente isso, né? Sobre o envio do Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu, Jesus falando, né, vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, Jesus enviando o Espírito aí, mas não enviando sozinho. Ele vai enviar da parte do Pai, da parte de Deus. E esse Espírito, ele vai continuar essa obra, né? Continuar esse trabalho. É o Espírito que é responsável pelo crescimento, pela fomentação das coisas. Né? Então, essa é a ideia relacional que a gente tem entre as pessoas da Trindade. E mais uma vez, falando um pouquinho sobre essas relações, né, das pessoas da Trindade, eu peguei esse trecho aí que fala, que é do pastor Vanderly também, do livro Nossa Doutrina, e fala o seguinte: a ordem da existência das pessoas da Trindade reflete-se na ordem das suas obras. Deus, o Pai, é a origem ou fonte da deidade. Dele provém todas as coisas. Ao Filho pertence o princípio da revelação, quer na criação, quer na redenção. Tudo é feito por ele, e por esta razão é chamado de o Verbo de Deus. Ao Espírito pertence o trabalho de levar à consumação a obra de Deus. Então é isso que a gente acabou de falar. Cada um, né, nesse plano eterno, nesse plano divino, cada um, digamos assim, tem a sua função, tem a sua relação, tem os seus atributos. Então a gente já falou, né? Eles não concorrem entre si, mas eles trabalham em concomitância, em simultaneidade dentro dessa trindade, desse ciclo divino, né? E falando um pouquinho agora, né, feito essa parte aí, explicada essa parte mais conceitual, mais didática a respeito da Trindade, a gente vai falar um pouquinho também sobre a história que deu, né, a construção de toda essa doutrina, esses conceitos que hoje a gente entende por Trindade. E muitas vezes a gente vai pensar, né, a gente tem estudado a respeito dos 28 artigos, e a gente já viu anteriormente em outras aulas que esses 28 artigos foram fruto de um trabalho do Dr. Calley. Antes de partir de vez pela Europa, né, ele deixou para a Igreja Fluminense esses 28 artigos que seriam a base, né, a base cristã para a Igreja, né, todo novo convertido, toda pessoa que resolvesse se chegar na Igreja deveria ter em mente e professar aqueles 28 artigos, né? Então, isso foi em 1876, mas os estudos a respeito da Trindade foram para muito antes de 1876, né? Fruto de construção de pessoas que se debruçaram ali na palavra dia e noite para podermos ter hoje o que a gente tem, né? Os materiais, os livros que a gente tem hoje em dia são fruto de muito estudo, de muito suor mesmo. A gente pode citar aqui os 4 grandes concílios da Igreja, que foi Calcedônia, Éfeso, Niceia e Constantinopla. Nesses 4 concílios, eles trataram, aqueles padres ali, trataram de
todas essas doutrinas, essa construção da doutrina, e uma delas foi a doutrina da Trindade. Então, isso é muito antigo, esses estudos, para que a gente hoje pudesse ter esse assunto de mais fácil compreensão, de mais fácil acesso, e mesmo assim não é uma coisa tão simples de se entender. Mas imagine naqueles anos tão antes, né, como foi mais complicado ainda, se a gente parar para pensar. Então, aquilo ali, por exemplo, eu coloquei um trecho do credo, o credo niceno. Então, no credo niceno, que foi elaborado, né, promulgado naquele concílio niceno-constantinopolitano, lá em 381 d.C., ele já citava as pessoas da Trindade, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. Olha aí as 3 pessoas da Trindade já figurando nesse credo tão antigo, de tantos anos antes. Assim, a gente já vê aí que eles reconheciam, né, que eles já tinham aqui achado nas Escrituras todo o viés para a construção dessa doutrina. Então, que a gente possa de fato valorizar isso e também buscar em Deus, né, que a gente tenha fé, né, como eu já te falei aqui anteriormente, a Trindade depende muito mais de um ato de fé para que a gente entenda, mas preste atenção nisso, a gente não tem que entender para depois crer, a gente tem que crer pela fé e depois entender, porque se eu creio pelo Espírito Santo de Deus, ele vai me dar todas as ferramentas mentais que a gente precisa para entender daquilo de fato, porque a nossa fé não é uma fé sem razão, a gente entende aquilo que a gente crê, mas a ordem aí é invertida, a gente crê e depois a gente entende, né? Então que a gente possa de fato buscar realmente no Senhor capacidade para que a gente possa entender sobre essas coisas, entender sobre os 28 artigos e de fato acreditar naquilo que a gente entende hoje como doutrina cristã, porque a Trindade é fundamento cristão. Eu não tenho a opção de dizer assim, mas essa parte aqui, essa parte da Trindade é muito complicada para mim, então eu vou deixar de lado. Não, é fundamento cristão. Então, se eu não acredito na Trindade, se eu não professo a Trindade, essa doutrina, eu não sou cristão. Posso ser qualquer outra coisa, mas cristão eu não sou. Então, que a gente possa ter isso em mente, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa doutrina, você pode pegar na biblioteca da igreja o livro do pastor Vanderly, que é esse livro aí de capinha verde, que é o Nossa Doutrina. E é o comentário, né, dos 28 artigos da breve exposição. Ele comenta de maneira muito acessível e muito didática sobre todos os 28 artigos, em especial da Trindade, é o 5º artigo. E outro livrinho que está aí é o História das Controvérsias na Teologia Cristã, que é um livro que o pastor Bernardino e o Victor também já estudaram na classe de aprofundamento bíblico. Então é um livro que para muitos aí já vai ser um livro conhecido. Também trata desse assunto da Trindade. Tá bom, irmãos? Então, que eu tenha, de certa forma, conseguido passar algum conhecimento para vocês. Então, que a gente possa aí se esforçar para estudar sobre esses 28 artigos e entendê-los e poder explicá-los também. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.